era do Jorge Lordelo, né? A pergunta aqui é assim, pergunta para o Juscelino se além de registrar os envios das cartas, ele registra o conteúdo das cartas. Claro. Muitas cartas. Já respondi por você, porque eu conheço as cartas dele. Muitas Vai tudo cartas se aberto, respondem, né? algumas nem registro. Sabe por quê? Porque está a resposta do que é o recebedor, inclusive citando o caso. Entendi. Então, tem casos que eu nem registro, porque tem ali a resposta original que eu guardo, está ali o original. Um dos casos foi do Fernando Henrique Cardoso. O que era? Não fazendo propaganda de partido, não é partidário, estou dizendo da pessoa. Para, não se preocupe. Não, que a gente tem que colocar, senão todo mundo pensa que aí ele já está indo para o lado. Não, eu sou apolítico. Tá. Eu defendo o lado das pessoas. Então, ele mandou uma resposta para mim, ele era presidente na época. Eu tenho guardado. E o que você avisou? Avisei, mandei dentro de um envelope a carta e avisando o World Trade Center uma cópia que eu tinha mandado para os Estados Unidos. Certo. Isso nunca ninguém quis comentar. Você entende? Certo. Isso nunca ninguém. Então, muitas coisas as pessoas comentam. Por que ele não pôs antes? Mas muitos que estão antes lá, ninguém comenta. Mas você pode fazer uma previsão agora? Alguma coisa que vai acontecer em 2014 ou 2015 para ficar registrado? Mas ele precisa do túnel do tempo, ele precisa estar Não, mas ele já tem os registros antigos que vão acontecer. 2014, 2015. Você está falando se tem alguma coisa que ele não Mas registrou aí ainda, mas que ele já agora, sabe. E aí no futuro é um registro televisivo. Existe um escândalo de uma pessoa muito famosa, inclusive fora daqui, que vai acontecer entre até o final desse ano e o começo até meados de 2015. Fora daqui São Paulo, fora daqui Brasil. O escândalo vai espalhar para todo lado. Mas e é uma pessoa bem conhecida no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo? Isso, é bem conhecido. Certo. Mas é que eu não posso citar nomes. Mas é escândalo, não é tragédia. É um escândalo terrível. É mesmo? Terrível, inclusive. Isso entre 2014 e 2015? Vai chocar as pessoas. Porque Você teria envolve uma situação triste. Você teria um outro caso que você pudesse falar de 2014 ou 2015? Não precisa falar o nome da pessoa, que é óbvio que para não causar um tumulto. Mas você fala, olha, no dia tal vai acontecer um acidente tal, assim como você fez com a carta, para que pudesse ficar registrado aqui no ar. Não, tem. Dia 8, guarde bem, dia 8 de dezembro de 2014, um grande terremoto que vai acontecer em Taiwan. Esse é um evento. Marcou a data? Dia 8 do 12 de 2014, um grande terremoto que vai acontecer em Taiwan. Certo. Já avisado. Esse é um deles. Ok. Retomando eu não tenho, assim, nenhum preconceito de falar, e nem receio de falar essas questões que envolvem o coletivo, né? Entendi. Agora, no particular, privado, já é meio difícil de falar. Porque... Mas assim, para quem está sintonizando agora, você está falando de um grande escândalo que vem aí no Brasil e é uma pessoa daqui do nosso país, mas também conhecida no mundo, é isso? Inteiro. Então, um grande escândalo entre 2014 e 2015. Até meados de 2015. Até meados de 2015, e tá. vai colocar as pessoas, vão ficar tristes. É mesmo? As pessoas vão ficar tristes, porque é uma coisa terrível. Tá. É escândalo, não é catástrofe, gente, não é nenhuma tragédia, é um escândalo, na verdade. Agora, para o dia 8 de dezembro desse ano, segundo o Lordelo perguntou se tinha alguma previsão para fazer, ele está dizendo de um terremoto em Taiwan, de grandes proporções. Isso, é um terremoto forte. Embora lá já tenha bastante, mas esse eu dei a data. Esse você deu a data, e inclusive você já tem um outro aqui também que já está registrado aqui, se quiser levar a cópia, eu te cedo também. Esse dessa empresa aérea, que a gente espera, entre aspas, que é o contrário. Que esse que você está falando de novembro isso, em esse é São um Paulo. deles Deus também, me livre, isso me deixa simplesmente apavorada, Tomara que tire o horrorizada. voo, né? E eu vou errar com o maior prazer. Então, existe essa possibilidade. Quando você fala isso, você quer que tirem o voo. Não, igual do Eduardo Campos, você queria sim. que ele não entrasse naquele avião. Se ele entrasse em outro, teria acontecido da mesma maneira?
Ou você acha que não? Se fosse sabotado como foi esse, daí cairia a mesma coisa. Daí tanto faz. Se fosse sabotado, aí cairia. Certo. Eu tenho convicção nessa palavra, sabotado. Você tem convicção nisso. Convicção. Agora me fala uma coisa. Você teria, eu não sei, é através dos sonhos que você conhece tanto de aviação, de aviões, desse equipamento, desse grampo, ou depois que você tem o sonho, você vai lá e estuda mesmo isso? Você quer se aprofundar para tentar mostrar alguma maneira de impedir que essas coisas aconteçam? Sobre esses assuntos do sonho, eu nunca estudei. Sempre as informações vêm, inclusive de futuro, que muitas coisas vão acontecer. Inclusive do grampo. Sim, isso aí não são estudos, embora eu leio muito, mas não são através dos estudos meus, isso aí não. E você poderia, por exemplo, ajudar no caso de algum acidente aéreo, como foi o do Eduardo Campos agora, que vocês estão vendo aí algumas das imagens, não é? Como ajudar a perícia a elucidar isso? Vem algum detalhe? Ou, por exemplo, agora que a tragédia com o Eduardo Campos aconteceu, que as pessoas todas morreram, que infelizmente já foram sepultadas, aliás, hoje é a missa de 7º dia deles, né? Você teria um novo sonho em relação a esse assunto que de repente pudesse ajudar a elucidar? Olha, eu já trabalhei com isso há muito tempo, tem continuação? Eu já trabalhei com isso há muito tempo, mas sempre eu faço daí, ajudo ainda, graças a Deus, mas não posso divulgar esses fatos, né? Certo, mas o que eu estou te perguntando é se você tem mesmo tem um caso que o escândalo que vai surgir da Madeleine McCann, é um escândalo que vai surgir. Da menininha que sumiu lá em Portugal? Todinho. É a menininha que desapareceu em Portugal? Que não foi sequestrada. Não foi sequestrada? Não, aquilo lá foi inventado, tudo inventado. Isso eu falo para você ver, eu estou falando na televisão e não tenho medo. Você acha que a conclusão vai ser A conclusão vai ser drástica em um grande escândalo, no caso Madeleine McCann, porque a menina nunca foi raptada, ela nunca foi sequestrada, e sim, foi um fato criminoso que aconteceu, que pessoas mentiram, eu não posso, óbvio, citar nome, certo. Foram grandes mentiras, que infelizmente, com o tempo, isso vai vir à tona. Certo. E pode estar próximo para ver. É uma previsão sua isso? Não, além de ser previsão antecipada, que eu registrei, está tudo em cartório registrado antes dela... Então, a culpa é dos antes pais? dela desaparecer. Não posso falar isso. A culpa é dos pais? De forma alguma. Se ela não foi raptada... Ela não foi raptada. Nunca foi sequestrada, nunca existiu. Existe sim. um crime nessa existe história. Sim, como existe no Brasil, como existe em qualquer país. É o rapto de crianças para retirada de órgãos. Isso foi denunciado por mim em 2003. E eu tenho a carta protocolada em um tribunal. Sim. Então, existem outras cartas, são Deixa eu te perguntar uma coisa, porque você falou, por exemplo, no caso da menininha da Madeleine, que hoje já seria uma adolescente, não é? Pessoas mentem. E no caso do Eduardo Campos, a gente teve uma testemunha ocular do acidente, que foi, acho que a primeira ouvida pela Rede Globo de televisão e que mentiu descaradamente. Muito se falou disso na semana passada, porque essa testemunha diz que chegou no local, viu os corpos e teria visto o do presidenciável e só identificou porque abriu um dos olhos e viu que se tratava de um olho claro, ou verde, ou azul, uma coisa dessas. Isso chegou aí ao ar, não é? E aí, logo depois, veio a confirmação oficial do acidente e depois, não é, o pessoal do Corpo de Bombeiros e os peritos dizendo que os corpos haviam explodido e tinham sido pulverizados, ou seja, impossível qualquer tipo de reconhecimento a olho nu que não fosse o teste de DNA. Era a única maneira, nem os dentistas, nem a história de reconhecimento por arcada dentária era possível ser feito em nenhuma das 7 vítimas, não é? Aí, agora, essa testemunha, e hoje está aí nas redes sociais, vem a público e pede desculpas e reconhece que realmente mentiu. Precisa realmente ser muito desequilibrado para fazer uma coisa dessa. Não vou falar nem da questão de caráter, vou falar de desequilíbrio emocional, ou então essa doença que se estabeleceu no nosso
nosso país, que é aparecer na televisão, é de alguma maneira se tornar conhecido. Sim. Isso é uma coisa muito complicada, a ponto de a gente ter uma falsa testemunha numa tragédia como essa. Mas eu volto daqui a pouco para conversar com o Juscelino da Luz e também com o Jorge Lordello. Tem mais coisas para nós falarmos aqui em relação ao acidente do Eduardo Campos. Vamos continuar a nossa conversa, né? Você tem alguma pergunta sobre o acidente? Tem uma pessoa aqui que está dizendo que viu não sei aonde uma previsão do Juscelino sobre o Silvio Santos. Tá. Não sei se isso é verdade. Na verdade foi feito mesmo aliás, foi uma matéria que foi feita uma semana antes numa revista da Abril Cultural, a revista Tititi, foi feita uma matéria, a produtora me procurou e eu fiz uma matéria que eu tenho carta escrita há muito tempo. Né? Isso faz tempo? A carta por Silvio, são várias, né? E eu escrevi, eu fiz uma psicografia para da Hebe Camargo para o Silvio Santos falando sobre a saúde dele. E na época, na época até uma semana antes, a assessoria dele, que eu respeito, óbvio, não estou aqui nem menosprezando ninguém, porque não é esse o objetivo de, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E até falou que era impossível ele ter problema, porque ele está muito bem. E numa semana depois, a Veja publicou, uma semana posterior, a Veja publicou uma matéria de capa com o Silvio, confirmando que ele estava com problema. Tudo, entendeu? Graças a Deus. Então isso, infelizmente, foi bom para ele se cuidar melhor até, né? Como ele é um ícone da televisão brasileira, né? Com toda certeza. Em relação, e daqui a pouco tem mais perguntas sobre o acidente do Eduardo Campos, eu queria que alguém da produção pegasse para mim, por favor, a história da testemunha que está se desculpando por ter dado uma versão falsa em relação ao reconhecimento do corpo do presidenciável após a queda do avião, evidentemente, né? E eu queria saber de você, que história é essa que foi com a Ana Maria Braga, que está todo mundo perguntando no da Ana Maria Twitter. Braga, nós fizemos um programa dela, ela me procurou, estava em Curitiba ministrando uma palestra sobre meio ambiente, que é uma área que eu tenho formação na UNB. E então, ela me pediu uma entrevista, que como não era impossível de eu estar no mesmo dia, foi feito um link dela, até eu falei para ela, inclusive, vai ter um outro acidente o ano que vem, foi gravado isso aí, está no vídeo, ao vivo, de um outro avião que seria o da TAM, mas ninguém quis ver a carta, ninguém quis pedir essa carta, isso é o problema, esse é um dos fatos. E o outro fato que ela comentou que a carta não tinha chego na mão dela, mas eu falei para ela no ar, eu falei, era fácil, tem uma R, é só procurar a pessoa que recebeu, né? Entendi. Eu também não tenho nada contra a Ana Maria Braga, uma excelente pessoa, para mim nunca fez nada, mas eu acho que ela devia ter procurado o recebedor, que é do programa dela, e ele teria entregue essa carta. Eu penso isso, né?